Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos ontem que o apóstolo Paulo teve um encontro real com Cristo no caminho, na estrada de Damasco, enquanto ele ia perseguir os cristãos. E esse encontro com Cristo impactou profundamente a sua vida. Após esse encontro com Jesus, o apóstolo Paulo, por ter tido um contato com a glória do Salvador, ele ficou cego, de acordo com Atos capítulo 9, verso 8. E Deus aproveitou aquele momento para permitir que Paulo ficasse por 3 dias refletindo, conscientizando-se do seu erro. E aí Deus decidiu agir milagrosamente para curar Paulo e para fazer dele agora não mais um apóstolo do Sinédrio, mas um apóstolo de Jesus Cristo. No momento em que Paulo ouve a voz de Jesus, em que Jesus diz para Paulo que ele estava perseguindo ao próprio Cristo, ao perseguir cristãos, em Atos 22:10 temos uma informação adicional de que Paulo fez a seguinte pergunta para Cristo: "Que farei, Senhor?" Esta pergunta de Paulo é uma pergunta muito sincera. Ao ele fazer esta pergunta, ele estava demonstrando que realmente ele reconhecia que estava errado. E qual foi a resposta de Jesus? Em Atos 22:10, disse: "Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer." Ao mesmo tempo em que ele dá esta mensagem para Paulo, em seguida, o Senhor, em visão, falou com outro discípulo, chamado Ananias. E nós vamos ver agora que orientação Deus deu a esse discípulo. Vamos ler Atos capítulo 9, dos versos 10 ao 19. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. "Ananias?" "Sim, Senhor", respondeu ele. O Senhor disse: "Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar." Ananias, porém, respondeu: "Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome." O Senhor, no entanto, disse: "Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome." Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo." No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Ananias, de uma forma muito compreensível, estava receoso de ir até Saulo. Afinal, Saulo era um grande perseguidor dos cristãos, havia contribuído para com a morte de Estevão e estava arrastando homens, mulheres e crianças para a prisão, caso eles crescem em Jesus. Só que Ananias, ao mesmo tempo em que hesitou em querer cumprir a ordem de Deus, ele entendeu perfeitamente a vontade de Deus e ele percebeu que o que Deus falou, por mais maravilhoso que fosse, era obviamente a verdade. E Ananias decidiu ir até Saulo. Deus já havia revelado para Saulo, em uma visão, que um discípulo chamado Ananias imporia as mãos sobre ele. E esta imposição de mãos, ouvinte, na Bíblia, representa o reconhecimento de uma função. Então, ao ele impor as mãos sobre Saulo, ele estava reconhecendo que Deus o havia chamado para o ministério. E como consequência disso, o apóstolo Paulo recebe o Espírito Santo. E nesse exato momento, o apóstolo Paulo é curado da sua cegueira. Ele aceita Jesus como Salvador pessoal e manifesta isso por meio do batismo. E após isso, após ter aceitado a Jesus e ter recuperado a sua visão e a sua paz de espírito, ele volta a comer e recupera as suas forças. É muito bonito percebermos, amigo ouvinte, a mudança radical pela qual o apóstolo Paulo passou. Diz, por exemplo, em Atos 9, 19 e 20 o seguinte: Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo:
ele é o Filho de Deus. Você já pensou? Aquele que perseguia todos aqueles que falavam em Jesus, agora estava convencido de que Jesus realmente era o Salvador e estava falando sobre Jesus. Somente uma intervenção divina pode explicar esta mudança na vida de Paulo. Paulo tem que ter tido um encontro com o Cristo ressuscitado para ter mudado tanto. Para passar de perseguidor a perseguido, para passar de apóstolo do Sinédrio, digamos assim, para ser um apóstolo de Cristo, para enfrentar tudo o que ele enfrentou, para perder a sua reputação diante do Sinédrio, mudar suas convicções, deixar de lado sua carreira, ele tem que ter tido um encontro real com Jesus. Por isso, amigo ouvinte, o cristianismo não é baseado em sentimentalismo barato. Ele tem sim o sentimentalismo, mas ele é baseado na razão. Paulo teve um encontro real com Cristo para que ele pudesse ter tido mudanças tão profundas. E essas mudanças foram tão profundas que possibilitou com que Paulo se tornasse a pessoa mais influente do cristianismo depois de Jesus Cristo. Então o cristianismo não é o resultado de mentes fanáticas ou da imaginação de pessoas com a imaginação fértil. O cristianismo é resultado de um encontro real, pessoal e experimental com Jesus Cristo. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá por meio do WhatsApp o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.